Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Undicast. A nossa convidada de hoje é a enfermeira, professora, doutora Camila Mendonça. Bem-vinda, Camila. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Na nossa conversa de hoje, né, Camila, a gente chamou você aqui justamente pelo fato de que nós estamos tentando fazer um foco voltado para centro cirúrgico. Então, queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, né? Resumidamente, a gente sabe que o teu currículo é extenso, né? Mas resumidamente aí um pouquinho da tua carreira até chegar, né, na escala. Bom, eu sempre tive um amor muito grande por centro cirúrgico. E na minha prática, eu busquei sempre soluções para resolver os problemas, como a gente faz em qualquer lugar que o enfermeiro trabalha. E quando eu comecei na academia, que eu decidi fazer o meu mestrado, eu fui até a minha orientadora da vida toda, que foi a mesma, a professora Cristina, lá da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, para falar, olha, quero fazer o meu mestrado, qual o tema que seria interessante? Ela falou, tema que seria interessante? Vai lá para a sua prática, olha o seu problema e nós vamos resolver o seu problema na sua pesquisa. Quem vai falar o problema que nós vamos resolver vai ser você. Legal. Não tem um tema que a gente... E quando eu fui para a sala de cirurgia no outro dia, e eu inclusive estava com alunos, parecia que era Deus fazendo assim, numa posição toda, sei lá, esdrúxula de uma paciente que estava lá. Falei, nossa, se colocar minha vozinha naquela posição, amanhã ela não anda, né? E eu pensei sobre essa questão do posicionamento, porque o posicionamento, todo paciente que vai para a cirurgia, ele precisa ficar posicionado na mesa. E naquele primeiro momento, né, que o meu mestrado eu comecei em 2006, então não tinha muita coisa sobre isso, né? Não se falava dos cuidados sobre o posicionamento. Então eu comecei a estudar sobre isso. E aí tem uma trajetória bem longa. Quando eu decidi fazer o meu doutorado, eu tinha um pezinho lá na engenharia biomédica, eu queria fazer um colchão dinâmico para prevenção de lesão por pressão em centro cirúrgico, porque centro cirúrgico é um lugar que a gente tem que prevenir lesão por pressão, né? Porque as lesões elas não aparecem logo depois que a cirurgia acaba, então é muito importante a gente entender essa etiologia das lesões. E eu queria fazer um colchão tecnológico, super plus, plus, plus. Mas aí, gente, não deu, né? Não teve tempo, né, do doutorado, não saiu lá o nosso financiamento, tudo mais, né, da FINEP, enfim. E o tempo do doutorado estava correndo. E a minha orientadora falou assim para mim, Camila, tá bom, vamos supor que você consiga fazer o seu colchão dinâmico, super plus, 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 maravilhoso, tecnológico, ótimo. Aí vem um hospital cheio de salas de cirurgia, acontecendo cirurgias em todas as salas. Você acha que o hospital vai comprar colchão para todas as salas? Não vai, né? E quem vai ser o sortudo do paciente que vai usar o seu colchão? Tem alguma escala de avaliação de riscos em outro país que a gente possa validar para o português? Para que a gente possa falar, olha, esse aqui é o paciente de maior risco, é ele que merece o melhor cuidado, é ele que merece esse colchão lindo que você vai desenvolver? E eu fui embora pensando naquilo. E como eu tinha estudado muito sobre os fatores de risco durante o doutorado, durante o mestrado, então eu entendi que eu tinha as informações para poder organizar. Então, foi um processo muito difícil, confesso, que né, não é fácil a gente tentar ranquear essas informações, porque eu tinha que provar por A mais B cada situação que tinha mais risco do que outra, baseada em evidência, baseada em estudos que comprovavam que aquilo tinha mais risco. E assim, né, nesse processo que foi bem criterioso, nasceu a ELPO. A ELPO é uma escala de avaliação de riscos, né, para lesões decorrentes do posicionamento que não se restringem às lesões por pressão, né? Nós temos inúmeras lesões que são decorrentes do posicionamento. Você falou, né? Quando às vezes a gente pensa em prevenção em centro cirúrgico, a gente pensa somente em lesão por pressão, né? Não pensa em todo o leque que aborda. E por que você pensou, então, em fazer uma escala que fosse de posicionamento e não simplesmente de lesão? Quando eu estava no meu doutorado, inclusive, no processo de pós-graduação stricto sensu, a gente tem um momento da qualificação do projeto, que é um momento que tem uma banca externa, que, né, pessoas que têm critérios para estar ali te avaliando vão te pontuar, olha, esse caminho não está o mais adequado. E a professora Kaliri, que é uma professora, assim, expert em prevenção de lesão por pressão, da Escola de Enfermagem lá de Ribeirão Preto, da USP, ela estava na minha banca de doutorado, de qualificação, e ela falou para mim, Camila, você tem que fazer uma escala de avaliação de risco de lesão por pressão em centro cirúrgico, porque a lesão por pressão, quem previne, quem cuida é o enfermeiro.
Então você tem que focar o seu trabalho. Eu fui embora também com aquela. Mas aí eu fui teimosa. Por quê? A posição que o paciente vai assumir na mesa operatória, ela tem um motivo. E esse motivo é expor da melhor forma o sítio a ser operado. Para expor da melhor forma o sítio a ser operado, que pode ser qualquer parte do teu corpo, você vai trocar o paciente, virar o paciente de qualquer jeito que você precisar para expor aquele sítio. Então, de repente, aquele membro vai ser hiperestendido, vai ser torcido, vai ser comprimido. E as lesões de posicionamento, elas são muito graves. Elas podem, inclusive, levar o paciente à morte. Então, naquele meu comprometimento de estudar os melhores cuidados durante esse procedimento, que era posicionar o paciente na mesa, eu não poderia me limitar a um tipo de lesão. E foi por isso que, tendo em mãos todos os fatores de riscos, eu teimei e decidi fazer esse instrumento que fosse para contemplar o risco de todas as lesões que pudessem ser em decorrência dessa posição. Né? E hoje nós temos uma adesão que é mundial, e isso é maravilhoso, né? Uma ferramenta da enfermagem brasileira, né, que está sendo utilizada e indicada por sociedades de classe mundialmente. Eu fico super feliz. Parabéns, né, por todo esse trabalho que você desenvolveu. Camila, me diz uma coisa, falando agora em escala, né, e acho que isso vem muito também do teu trabalho, do risco identificado do paciente, de que você estudou muito esses fatores de risco. Em quem que a gente aplica a escala ELPO? Ótima pergunta. E muito obrigada por fazê-la, porque isso é muito importante para o profissional que está lá na ponta. Então, a ELPO, ela é uma escala de avaliação de risco de todos os pacientes cirúrgicos. Nós devemos aplicar a ELPO em todos os pacientes cirúrgicos, e não só naqueles pacientes que nós já julgamos mais de 2 horas como pacientes cirurgia. De maior risco. Muita gente às vezes entra em contato comigo e fala assim: professora, eu posso começar a implantar ELPO no meu hospital só nos pacientes da cirurgia cardíaca? Não adianta. O paciente da cirurgia cardíaca ou uma outra cirurgia de grande porte, mais complexa, ele já tem agregado mais riscos que já vão te induzir a protegê-lo. Com certeza. Mas a questão e aquele paciente que num primeiro momento é um paciente rígido, que não tem comorbidades, e às vezes ele tem risco por conta dos fatores extrínsecos que ele está submetido, que é o tempo de cirurgia, o tipo de anestesia. Que muda no centro cirúrgico, né? A própria posição que ele vai assumir na mesa, né? Então, às vezes é uma atleta, mas ela vai ter uma lesão de posicionamento. Então, nós devemos aplicar a ELPO para todos os pacientes. Devemos. Todos os pacientes, independente do tempo cirúrgico, independente da idade. Um exemplo, eu estive num treinamento de simulação realística no Hospital Grande Público, né, da cidade do Rio de Janeiro, e nós já estávamos numa fase que a assessoria era em sala, com um paciente de verdade, com as equipes no dia a dia. Sim. E olha o que aconteceu, né? Nós estávamos aguardando chegar um próximo paciente para que a gente pudesse, em conjunto, auxiliar no posicionamento. Chegou um paciente. E a equipe veio imediatamente me sinalizar: professora, não, espera um pouquinho mais, que essa paciente é só um curativo. Já vai chegar um outro paciente de uma cirurgia mais complexa. Eu falei: vamos avaliar o risco primeiro? Sim. E era uma paciente de alto risco. Então, era só um curativo, que um procedimento era rápido, era 40 minutos, mas ela era uma paciente de alto risco. E se nós não estivéssemos ali, ela não seria protegida como ela foi, né? Então, porque aí nós justificamos a colocação de proteções por conta do score dela que estava aumentado. Mas, num primeiro momento, ela não seria protegida porque ninguém nem avaliaria o risco dela, já julgando que ela era uma paciente de baixo risco. Eu acho que muitas vezes nas instituições, os hospitais, eles se auto-sabotam, né? Ou sabotam até o paciente pelo próprio achismo, né? De achar que é só o idoso que precisa de fazer prevenção, de proteção, ou que é só aquele paciente que já é acamado, já tem alguma comorbidade. E todo paciente merece ser protegido. Uma situação interessante também é os pacientes que vão para exames de imagem, por exemplo, uma ressonância magnética. Às vezes, dependendo do tipo do exame que aquele paciente é submetido, ele fica numa mesa dura mesmo, rígida, e por 1h30. E aí, se ele começa a sentir doer, porque ele não tá anestesiado, porque a diferença do nosso paciente cirúrgico é que o paciente cirúrgico tá anestesiado. E ele não vai falar pra gente que tá doendo. Mas aí o paciente tá lá pra fazer a ressonância, ele vai tentar movimentar um pouquinho pra, né, reduzir a pressão ali que tá doendo a cabeça. Aí a pessoa do exame fala assim no microfone pra ele: se o senhor mexer, vai começar tudo de novo. E às vezes ele fica com alopécia por conta de uma ressonância. É uma lesão de posicionamento. Numa situação não cirúrgica,
entende? Como pode acontecer numa hemodinâmica. Eu ia falar agora, eu trabalhei em hemodinâmica e quando entrei nesse mundo aí, né, de cobertura, de prevenção e até fazendo muitos treinamentos em relação a isso, veio alguns questionamentos. Pode ser usado também a ELPO em hemodinâmica? Pode. Todo lugar que o paciente vai ser posicionado é que a ELPO, ela contém itens que são específicos do ambiente operatório. Por exemplo, anestesia, que é, né, a ausência dessa resposta protetora do organismo. Mas sim, nós podemos utilizar, só será essa situação, mas ela não se aplica à unidade de internação, porque na unidade de internação eu tenho outros fatores, como a nutrição, a umidade da pele, o uso de fralda, que é diferente do ambiente operatório. Então, existem outras ferramentas, outras escalas de avaliação de risco, que são mais adequadas para outros ambientes. A ELPO, ela é específica, sim, do ambiente cirúrgico, mas, por exemplo, no setor de hemodinâmica, é um ambiente similar à cirurgia ambulatorial. E por que não, né, pensar no cuidado de posicionamento? Talvez, não sei se aplicar a ELPO, mas sim as estratégias de posicionamento para os exames de imagem, né? Que o paciente tem que ficar fixo na mesa. Com certeza, eu acho que pensar um pouquinho fora da caixa também é importante nesses outros setores, Com né? certeza, e as estratégias educacionais que a gente utiliza, quando a gente fala também das formas de proteção, elas se aplicam a esses outros cenários, né? E quais seriam, assim, as principais complicações desse mau posicionamento do paciente? Então, a posição, ela tem um impacto negativo em todos os sistemas corporais. Então, nós temos desde uma lesão neurológica, que é manifestada por uma dor pós-cirúrgica, um formigamento de extremidades. Nós temos lesões vasculares, uma lesão super grave vascular que nós temos é a síndrome compartimental, que é em decorrência do posicionamento. Lesões respiratórias por compressão da caixa torácica. Lesão visual porque o olho ficou aberto e você não está vendo que ficou aberto porque o paciente está com a cabeça, né, virada para o apoio, para o suporte de cabeça. Então, nós temos lesões em todos os sistemas corporais. Todas essas lesões, elas são 100% evitáveis. Mas o que acontece na maioria das vezes? Quando termina o procedimento e o paciente teve uma lesão neurológica, ele vai te falar que ele tá com o braço doendo, que ele tá com o braço formigando, que ele tá sem sentir o braço. Quando ele tem uma lesão por pressão em decorrência do posicionamento, essa lesão é uma lesão em tecidos profundos. A célula que morre é uma célula que tá lá no meio, né, do tecido e ela não vai aparecer para avaliação do profissional no pós-operatório imediato. Por isso que as complicações de pele, elas têm um holofote hoje em dia. Porque nós temos muitas estratégias de prevenção de lesão nas unidades, por exemplo, na unidade de terapia intensiva, na unidade de internação. E existe um nicho de paciente que está sempre desenvolvendo lesão, mesmo que essas estratégias são implementadas. E, na verdade, são os pacientes cirúrgicos porque a lesão não está se originando nesses cenários, ela está se originando dentro do centro cirúrgico. Então, ela vai aparecer para avaliação do profissional, a lesão por pressão em decorrência do posicionamento, lá de depois, 24 a 72 horas depois. Depois que o paciente já tá lá na UTI. E às vezes faz 3 dias que ele tá lá na UTI, alguém tá lembrando a posição que ele ficou na mesa operatória, ninguém tá lembrando, né? E aí aquela condição vai continuar acontecendo. Porque se o braço de um paciente ficar sem movimentar, a equipe no próximo posicionamento vai tomar cuidado com o outro paciente para não ficar com aquela mesma complicação. A lesão por pressão, se você não tiver a avaliação final, o resultado, a consequência da tua estratégia de cuidado, você não vai conseguir impedir que ela aconteça novamente num outro paciente. Legal. Como a gente atua muito, né, na Hartmann com curativos, prevenção, né, a gente foca muito na questão aí dessas complicações do sistema tegumentar, né, Camila? Então, para você hoje, quais seriam as boas práticas de prevenção em relação a essa complicação? Pele. Então, a lesão de pele tem que ser um cuidado que nós temos que ter para evitar, né? Nós temos que implementar estratégias para evitar essa complicação de acontecer, porque justamente nós não vamos ver a complicação, o resultado dela quando a cirurgia termina e às vezes eu não vou até a unidade para avaliar esse resultado. Dependo da informação da unidade. Então, eu preciso sim e preciso ter em mente que eu tenho que fazer essa avaliação. Hoje nós temos 3 pontos principais. Primeiro de tudo é garantir o alinhamento corporal do paciente. Segundo,
toda proeminência óssea que pode estar em contato com alguma superfície de suporte, ela tem que ficar com alívio da pressão. Quando a gente alivia a pressão, significa tirar o contato. O que acontece dentro do centro cirúrgico? Algumas posições a gente não consegue tirar o contato da proeminência óssea. E nessa hora, os guidelines internacionais, tanto as diretrizes de práticas recomendadas da SOBEC, que é a nossa sociedade diária brasileira mais importante, né, de centro cirúrgico, Central de Materiais e Recuperação, indicam, de acordo com as melhores evidências, a colocação de coberturas multicamadas que possam redistribuir essa pressão. Então, isso é uma premissa que nós temos que colocar naquele paciente que está em risco ou que ele tem a justificativa do alto risco para tentar reduzir ou até mesmo, que é o nosso objetivo principal, evitar essa lesão de acontecer. Mas é claro que todas essas estratégias, elas precisam ser treinadas, porque a gente precisa mostrar para o profissional que não é simplesmente envelopar o paciente, né? Porque desempenhando corretamente todas as estratégias de cuidado de posicionamento, você evita todas as lesões e, inclusive, implementações para impedir as lesões de pele, que são as lesões que eu não vou conseguir avaliar no pós-operatório imediato. Não, perfeito. E pensando, agora você comentou, né, que os pacientes alto risco, né? Então, na ELPA nós temos 2 riscos identificados do paciente, né? Isso. A ELPA, ela tem 7 itens com 5 subitens cada. Então, a indicação é você selecionar um subitem de cada item, que seria a pior condição em cada um daqueles itens, certo? Então, o score da ELPA, ele varia de 7 a 35. Numa situação de 7 a 19 seria uma situação de menor risco e uma situação de 20 a 35 seria uma situação de alto risco. Vejam bem que eu coloquei uma situação de menor risco e não ausência de risco. Então, todos os pacientes estão em risco. Cada ponto a mais na escala em que o paciente é classificado aumenta a chance de risco de desenvolver uma lesão relacionada ao posicionamento. Então, um ponto que a gente regride na avaliação implementando uma estratégia de cuidado já é um ganho enorme para o paciente. Então, os pacientes de 20 a 35, você é obrigado a fazer alguma coisa por ele, de prevenção. Porque senão ele vai desenvolver a complicação. É fato. Isso é fato. Ká, você comentou aí, então, em relação aos pacientes alto risco de desenvolverem lesão pela classificação ELPO, né? Pela classificação da ELPO, necessitam da utilização aí de coberturas multicamadas nas áreas que a gente não consegue fazer esse alívio de pressão, né? Quais são as principais áreas que a gente precisa proteger o nosso paciente? Também uma ótima pergunta. Todas as áreas que vão estar sendo pressionadas no intraoperatório serão dependentes do tipo de posição. Então, por exemplo, numa posição supina, vai ser toda a região do dorso do paciente, né? A começar pela região occipital, região escapular, região de cotovelo, a região sacra, calcâneos. O paciente, por exemplo, na posição litotômica, ainda tem o advento da perneira. Então, eu tenho que prestar atenção nessa área também. Mas ela é uma derivada da posição supina. Então, os cuidados são os mesmos da posição supina, adicionados com a proteção ou o raciocínio sobre aquela superfície de suporte que é a perneira que está ali sendo adicionada. O paciente na posição prona, ele vai ficar com a parte da frente, né, toda em contato, né, com as superfícies de suporte. Então, eu vou ter também outras áreas que eu tenho proeminência óssea. Os ossos da face, né, a cristelia, que nós temos que prestar muita atenção nisso. É um erro que eu tenho nas simulações realísticas que eu tenho realizado nos hospitais, na prática. Eu tenho percebido, especialmente na posição prona, que as pessoas executam o procedimento no automático. Elas não pensam os porquês de onde elas estão colocando os apoios para expor aquela área que é, por exemplo, a região lombar do paciente, a região das costas do paciente para a cirurgia acontecer. E a própria colocação dos coxins nessa tentativa de expor melhor o sítio a ser operado são causadores de lesão. Sim. E às vezes, por exemplo, eles colocam um rolinho ali que pega a cristilíaca dos dois lados no osso do quadril, e aí o que eles fazem? Lá eles têm as coberturas e aplicam para proteger a cristilíaca. Não adianta, não é esse o intuito de utilizar uma tecnologia para proteger.
O intuito de se utilizar de maneira inteligente uma tecnologia para proteção é você desempenhar corretamente aquele alinhamento corporal, aquela estratégia de cuidado pensada pela anatomia do corpo do paciente e adicionar as proteções nas áreas que tem proeminências que você não consegue aliviar. E não simplesmente colocar um coxinho no lugar errado e aí você adiciona lá uma proteção. Porque vai ficar em contato. E aí vai ter a lesão e você vai falar assim, nossa, aquele produto não é bom. Fez uma lesão ali na crista ilíaca do paciente, olha que coisa. E é muito, isso é muito interessante. Vou trocar a marca. É muito interessante, Camila, porque a gente que trabalha com curativos, né? Às vezes a gente percebe em todo o protocolo de prevenção que é apostado muito no curativo. Sim. Achando que é só o curativo que faz a prevenção da lesão. Mas não é, né? Tem todo apanhado um contexto. Da mesma forma que na unidade de internação, você vai se preocupar com a umidade da pele, com a nutrição do paciente, você vai se preocupar com outras questões, ali dentro do cenário operatório também. Então, nós utilizamos o bisturi elétrico, a gente não pode esquecer. O paciente que é super obeso, em área de dobra, ele sua. O suor é líquido. A água conduz eletricidade. Se tem eletricidade circulante, tem água, tem umidade ali, vai ter escape de eletricidade. Então, é uma área que eu também preciso proteger. Não é uma proeminência óssea, mas é uma área de dobra que pode estar molhada. Se eu tenho uma cobertura que tem uma camada de silicone, e o silicone eu entendo que não conduz eletricidade, eu posso utilizar ali como uma proteção. Às vezes, nós temos muita lesão de lábio, que me encaminham para avaliação e tudo mais, achando que é uma lesão por pressão relacionada ao tubo, quando o paciente está na posição prona. Mas, na verdade, se a gente for fazer um raciocínio clínico, e uma vez a gente fez uma avaliação técnica dessa forma que a gente provou, era uma lesão multifatorial, que é associada a uma queimadura com pressão. Por quê? O paciente baba nessa posição, né? Então, tem a saliva escorrendo ali, tem líquido, tem água. E a canular amada, querendo ou não, tem corrente ali circulante. Por mais que tenha o silicone ali que impeça do arame queimar, mas aí na hora que sai o líquido da saliva, ali sai a corrente, sai íons elétricos juntos e ali vai queimar. Então a maioria dessas queimaduras, dessas lesões, se você reparar, ela é mais interna na boca, como se acompanhasse o caminho mesmo que a saliva tá saindo da glândula salivar até fora da boca. E se fosse só uma lesão por pressão, ela estaria só no local que estava sendo pressionado, que normalmente é externo. Então, nós precisamos olhar todos os pedacinhos do corpo do paciente de acordo com o tipo de posição. Então, cada posição vai ter uma área diferente sendo pressionada. A posição Trendelenburg, por exemplo, eu tenho um risco de cisalhamento muito grande. Então, as coberturas, quando eu vou utilizar, quanto maiores elas forem, melhor. Porque a área não é só a área de proeminência, é uma área maior da pele que pode ser ter aquela fricção, né? Ter a lesão por cisalhamento. Então, sim, eu tenho que pensar sobre isso também. Muitas vezes, na posição Trendelenburg, que hoje é muito utilizada na cirurgia robótica, por exemplo, hoje eles combinam a litotômica com a Trendelenburg na cirurgia robótica. E às vezes eles dão uma inclinação do Trendelenburg muito intensa, que a cabeça do paciente fica lá embaixo. Só no treinamento, quando a gente reproduz aquela inclinação, a pessoa que está deitada para simular o paciente... Já se assusta. Não, ela fala assim, professora, vai demorar muito tempo? Faz 1 minuto que ela tá ali, o paciente vai ficar 6 horas. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que tem que ser uma inclinação tão forte. Não precisa ser uma inclinação tão intensa assim. E quando tem uma inclinação intensa, eu tenho um risco do paciente cair da mesa. Não é só o cisalhamento, tem o risco de queda. E aí as pessoas colocam um apoio de ombros para impedir que o paciente caia da mesa. Aí o apoio de ombro vai comprimir bem a área do plexo braquial. O paciente, fez a cirurgia robótica, que foi um sucesso maravilhoso e tudo tecnológico, lindo, maravilhoso. E sai sem mexer os braços, gente. Fica 6 meses sem movimentar o braço, com dor no ombro, fazendo fisioterapia. Será que vai voltar? A pergunta dele é só essa. Quero nem saber se eu fiz cirurgia robótica, quero saber se meu braço vai voltar a mexer. Exatamente. Né? Então, assim, o paciente, ele é um ser único que tem composto de vários pedacinhos, né? De várias partes que nós temos que prestar atenção. Toda parte do corpo do paciente, que seja a pontinha do dedo, ela é muito importante. Se for a pontinha do meu dedo, eu vou achar que ela é muito importante. Então, do meu paciente eu cuido também como se fosse a mais importante do mundo. É o que ele quer, é o que eu quero, né? Eu acho que é pra isso que a gente estuda e que a gente tá aí pra fazer assistência de qualidade do nosso paciente, né? Eu achei bem interessante isso que tu falou, cara, da questão aí do uso das coberturas também para essas regiões de dobra, em que tem umidade.
Conta um pouquinho mais pra gente, porque eu acho que é pouco explorado, né, essa questão, até pela gente todo da o material que a gente vai utilizar no corpo do paciente, seja na forma de um dispositivo que é adesivo, ou mesmo que vai ficar em contato com o corpo do paciente, às vezes um coxinho, o colchão da mesa operatória, o próprio lençol, ou sensores, né? Nós temos sensores que nós utilizamos hoje que podem ser causadores de lesão também. Nós precisamos entender a composição deles. Então eu bato muito nessa tecla, a composição, a densidade, o tipo de material e tudo mais. E quando a gente estuda a composição dos materiais, a gente tem que entender essas características e o benefício e malefício delas. Então hoje é conhecido essa capacidade. A gente tem até na cozinha da nossa casa aquelas luvas para tirar a forma do forno, que é feita de silicone, não é? E não queima a nossa mão. Então hoje é conhecido em inúmeras atribuições ou funções que a propriedade do silicone de não conduzir calor, de não conduzir eletricidade. E todo paciente cirúrgico a gente utiliza o bisturi elétrico. Então, a proteção elétrica é até um assunto que na universidade, né, nas disciplinas de enfermagem perioperatória, hoje em dia é muito abordado, né, nas próprias especializações de enfermagem em centro cirúrgico é muito abordado, mas nós não podemos esquecer que no nosso dia a dia, já que a gente lida com tantos equipamentos, nós podemos explorar as características desses materiais no intuito de proteger o paciente de outros riscos, né? Então, um deles é o silicone, mas nós temos também outras propriedades, né? Então, muitas vezes é um paciente que já tem lesão, e às vezes é uma lesão que é exudativa, né? Então, se é uma cobertura que ela tem uma capacidade de absorção, isso é muito interessante. Às vezes é um paciente que vai ter um risco de sangramento muito intenso. Se eu for usar um coxim ou alguma superfície de suporte que não absorva aquela umidade, o paciente vai ficar molhado. Aí eu tenho risco de queimadura e as pessoas vão achar que foi uma queimadura por conta do antisséptico ou uma queimadura química, qualquer coisa do tipo. E na verdade não, é porque o paciente ficou molhado. Ou então que aquele coxim não é bom, porque ele não redistribuiu pressão e na verdade não teve nada a ver com o coxim, teve a ver com a umidade que ficou ali. Então áreas que vão ficar úmidas, inclusive em contato com a superfície de suporte, né, os coxins, por exemplo, nós podemos utilizar essas proteções, porque ela vai absorver a umidade, né? Então, as múltiplas camadas têm funções diferentes e nós podemos explorar essas funções de acordo com a situação que o paciente vai ficar ali. Então, ele tem risco de molhar, tem risco de se queimar. E é a singularidade de cada procedimento, de cada especialidade, de cada pedacinho do corpo do paciente, né? Como será a abordagem cirúrgica, né? Se aquele paciente vai sangrar muito, se ele vai ficar muito inclinado, se ele é um paciente muito grande, um paciente muito pequeno. Criança, né? Nós temos muita lesão relacionada com o dispositivo. Então, essa proteção também dos dispositivos é uma proteção muito importante, né? Não só relacionada com a posição que a criança está, mas também relacionada com a quantidade de equipamento biomédico que está integrada no corpo dela, né? Aumenta o risco. A gente tem tentado explorar bastante essa questão de prevenção em centro cirúrgico, né, aqui na Hartmann. E eu gostaria de perguntar para você agora, Camila, o que você acha que é o principal desafio das instituições? Porque a gente percebe que às vezes as instituições têm protocolo de prevenção, faz prevenção na UTI, faz prevenção nas internações, mas não faz prevenção no centro cirúrgico. O que você considera que é o principal desafio das instituições de fazer prevenção dentro do centro cirúrgico? Na minha concepção, com certeza, é disseminar essa cultura de segurança, porque muitas vezes as pessoas elas não entendem que essas complicações estão acontecendo, porque quando a gente vê a complicação acontecendo, nós vamos impedir de acontecer de novo. Quando a gente não vê, a complicação não aconteceu. Então, justamente por esse motivo, eu entendo que o primeiro passo é disseminar uma cultura de segurança, disseminar a informação para todos os profissionais, para o cirurgião, para o anestesiologista e todo mundo entender que a complicação acontece. Primeira coisa é entender que a complicação acontece. E depois, pensar de acordo com o que tem disponível na instituição, com o público que aquela instituição atende, né, o perfil mesmo de cirúrgico daquela instituição, desenvolver as estratégias de prevenção. E isso, com certeza, tem que ser treinado. Treinado. Então, assim, não é um processo rápido, não é um treinamento só da enfermagem que vai implementar, não é a introdução da ELPO que vai impedir a lesão de acontecer, não é a introdução de uma tecnologia de proteção que vai impedir a lesão de acontecer, é um conjunto dessas ações. Então, tem que ser um processo
com etapas integradas que garanta essa disseminação da cultura de segurança entre todos os profissionais. Então, o trabalho em equipe é essencial. Então, assim, tem que ter um passo a passo, tem que seguir uma sequência, né? Para que no final das contas a gente consiga comprovar por meio, por exemplo, do indicador de qualidade da assistência que a lesão não está acontecendo mais. Então, esse processo tem que existir. Muito bom. E eu acho que isso vai muito ao encontro dessa nossa parceria agora, né? Do que a gente iniciou uma parceria com você e muito obrigada, né, por estar junto com a Hartmann nesse processo, que é o Prevenção em Ação em Centro Cirúrgico. Conta um pouquinho como que é a tua experiência aí de participar desse processo do Prevenção em Ação, Camila. E até eu queria deixar, assim, muito clara a minha função enquanto educadora, enquanto professora, pesquisadora, né? Então, eu não tenho conflito de interesses com nenhuma empresa e tudo mais, mas eu prezo muito por todas as ações que garantem as boas práticas de prevenção de lesões, as boas práticas que vão garantir a segurança do paciente. Então, eu entendo que esse projeto, ele vai... ele tem as etapas sistematizadas que as instituições elas podem seguir para tirar um pouco dessas barreiras, né, de implementação de estratégias de prevenção. Então, esse segmento, esse acompanhamento com etapas delimitadas, com orientação, né, com intuito educacional, sim, é bom para o meio corporativo, porque tem os seus objetivos próprios, e é excepcional para o paciente que é protegido. Então, para mim, enquanto pesquisadora, enquanto professora, eu acho sensacional, porque nós estamos promovendo educação, garantindo que o paciente seja protegido de uma maneira integrada, né? Nós conseguimos envolver, olha, todas as instâncias, inclusive o meio corporativo, as instâncias superiores dentro da administração hospitalar, porque é muito importante todos estarem conscientizados com relação a isso. Então, por exemplo, ter uma certificação eleva o status daquela instituição em instâncias administrativas superiores. Então, a instituição ela se sente vangloriada com aquilo. E por outro lado, pensando na ponta, né, pensando no paciente que é assistido, se ele tem um hospital que é certificado, é um hospital que passou por etapas de melhoria que garantem a segurança dele. Então, para mim, isso é o maior troféu, né? Garantir que o paciente ele tenha o seu problema resolvido e ele saia dali seguro, sem nenhuma complicação. Isso é bem bacana, porque quando a gente teve a intenção realmente de fazer esse projeto voltado para o centro cirúrgico, era justamente para isso, para que a gente conseguisse elevar a qualidade da assistência, né, das boas práticas de prevenção dentro do centro cirúrgico, mas também, em contrapartida, conseguir essa melhoria dos indicadores da instituição, né, que às vezes a gente pensa assim, a gente pensa muito na qualidade da assistência, a gente pensa muito nos indicadores, mas isso interfere muito também na questão de custo-efetividade, né, dentro das instituições. Com certeza, com certeza. E muitas vezes de utilizar de maneira inteligente o indicador, né? Eu falo sempre isso nas minhas aulas. Muitas vezes as instituições utilizam o indicador de qualidade de assistência de maneira negativa, para achar o culpado da lesão. E, na verdade, o indicador de qualidade de assistência, ele existe como um item a ser comparado. Então, você avalia, verifica como está agora a situação atual, implementa estratégias de melhoria e avalia novamente para ver se a tua estratégia de melhoria foi efetiva. Esse o intuito. Então, ele tem que ser um fator comparativo e até uma moeda de troca com a administração, a parte financeira do hospital. Você fala assim, olha, eu já diminuí tantos por cento, agora se eu tiver mais proteções, eu vou conseguir melhorar 100%. Então, eu entendo que esse é o intuito. E eu venho discutindo muito sobre isso e gostei até de ter a oportunidade de falar um pouco disso, porque eu trabalho com muitas instituições. E é muito importante falar qual é a essência realmente do trabalho. A essência é essa, todo mundo tem uma missão de vida, né? E eu entendo que hoje eu tenho um caminho que é fora também da universidade, que é dedicado a esse público, a esse nicho de pacientes, que, como você disse no início, né, muitas vezes ele é menosprezado, né? Por que eu tenho que proteger o paciente lá do centro cirúrgico? Por que eu tenho que pensar em posicionamento?
Então, esse é o fruto do meu trabalho, é o fruto do meu projeto de pesquisa, é tipo minha missão de vida, e eu gosto muito quando a indústria se preocupa com isso, quando as instituições se preocupam em seguir esses processos para poder implementar mesmo essa ação. É uma prática realmente baseada em evidência, porque é fruto de uma pesquisa científica que está sendo utilizada lá pelo profissional para poder melhorar a qualidade da assistência. Então, juntamos tudo. É ótimo. e passa a ser uma missão para todo mundo, né? Exatamente, que a gente certifique muitos hospitais daqui para frente, né, com prevenção e ação em centro cirúrgico, para que justamente a gente leve todo esse conhecimento, esse know-how aí para a qualidade da assistência, melhoria dos indicadores e o nosso paciente também saia satisfeito, né, com certeza, sair de uma cirurgia, né?